elas ouviram a palavra de Deus. Eles são filhos do reino, foi o Senhor que plantou eles. E o maligno tem seus filhos também. Em primeiro lugar, o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui nesta parábola, esta parábola do trigo e joio, ela nos ensina que os filhos do reino e os filhos do maligno, eles estão juntos no campo. O campo aqui é o mundo, o Senhor explica. O campo é todo esse globo terra. Nesse planeta Terra, aqui estão juntos, estão mesclados o trigo e o joio. Os filhos do reino e os filhos do maligno, eles estão juntos. E nós podemos ver no versículo 37, 38, ele diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Eles estão juntos desde o princípio da humanidade. E você pode agora abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, no versículo 8, você conhece muito bem essa história os filhos do casal Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes da terra. No capítulo 4, no versículo 8, está escrito assim, que a Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam, aqui nós temos um relato triste de um irmão matando o outro. O filho do maligno matando o filho do reino. E o apóstolo João nos dá explicações ainda muito mais claras, muito mais ampliada sobre este acontecimento. No capítulo 3, na primeira carta do apóstolo João, no versículo 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Percebam que João, ele coloca aqui em duas classes: os filhos de Deus e os filhos do diabo, conforme diz a parábola aqui do joio e o trigo. Ele diz: como nós poderemos saber quem são os filhos de Deus? E como nós podemos saber quem são os filhos do diabo? Ele diz assim: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui nós temos uma prova, nós temos uma evidência de como identificar uma pessoa que é filho de Deus. O filho de Deus, ele pratica a justiça, ele ama seu irmão, que é ao contrário do filho do maligno, que não ama seu irmão e não pratica a justiça de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa ele matou seu irmão? Resposta: porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. Aqui, nessa mensagem da carta de João, nós aprendemos claramente que os filhos de Deus e os filhos do maligno, eles estão juntos neste mundo. Eles estão juntos aqui neste campo. E João ainda diz que: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Caim, desde o princípio, ali estava Caim e estava Abel, os filhos do reino e os filhos do maligno. Caim matou Abel. E aqui, nesse relato de João, ele diz que os descendentes de Caim continuam existindo aqui nesse mundo. O Senhor diz nesta parábola do joio que o trigo e o joio estão juntos. Eles estão nesse mundo todo, em todo o universo. E nós somos provados ao estarmos junto com o joio. Nós somos provados. E o Senhor nos ensina que nessa provação a nossa fé ela é amadurecida. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que seja perfeito como é, perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Estamos junto com o joio, e essa convivência com o joio, ela vai trazer dificuldades para nós. E em meio a toda essa situação difícil que os filhos do reino passam com os filhos do maligno,
isso torna benéfico para os filhos do reino, porque a nossa convivência com os filhos do maligno configura-se o desenvolvimento da nossa fé, a paciência, o amor. Como é que você vai amar uma pessoa se você não é provado nessa área? Quando nós somos provados nessa área, e nesse momento Deus nos capacita, nos dá graça para nós aprender a amar.